E aí, pessoal, curiosos para a aula de hoje? Hoje nós vamos aprender a debugar o nosso código, de entender o que está retornando nas requisições e de como mapear esses elementos. Então, bora lá? Bom, vamos maximizar essa tela aqui para a gente, que era o que a gente estava na aula passada, exatamente, onde a gente parou, que foi fazer a asserção, né, a dupla asserção numa só. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como debugar o código, como entender o que está retornando na requisição, o que está acontecendo nessa conversão de string para JSON e o que está acontecendo no expected. Vocês vão entender, vocês vão conseguir ver isso através do console. Então, vocês vão conseguir começar a entender mais. A aula passada foi muito abstraída, muito alto nível, e hoje vocês vão começar a entender mais a fundo. E aí, com o passar do tempo, vocês já não vão precisar utilizar tanto o console.log para a validação de vocês, depois que entenderem estrutura da requisição que volta e dos dados. Então, mas isso é bem importante para quem está começando a aprender mesmo. Então, a gente vai em View, como a gente viu na aula passada, Togo DevTools, tá? Ele vai abrir como se fosse um inspecionar. Aqui eu dei uma maximizada para vocês conseguirem enxergar bem. Eu vou limpar esse console e como é a forma de debugar aqui? A forma de debugar aqui é console.log. O que quer dizer console.log? Eu estou utilizando uma função do JavaScript onde eu digo que eu quero que imprima um log no meu console. Bem como disse, né? Que é console.log. E aí, dentro dessa função, eu passo o dado que eu quero que seja retornado. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu quero ver, eu quero entender o que retorna no response. Por quê? Porque eu falei várias vezes que o response não retorna somente o body, retorna outros dados, retorna informação de header, retorna várias informaçõezinhas. Então, hoje vocês vão enxergar o que retorna. Por isso que a gente tem que dar um response.data antes. Então, vamos comentar o que está aqui embaixo, porque não é o foco dessa aula, pelo menos não nesse momento. A gente dá um Ctrl, ponto e vírgula. Ele vai comentar o código, ou seja, quando tu comenta o código, aquele bloco que está comentado, ele não vai ser executado, tá? Então, vamos deixar somente o request e o console log do response para ver tudo que está retornando. Então, a gente dá um send somente nessa requisição. E aí a gente vê, ok, enviou, né? Que é isso aqui é padrão do Insomnia. Ele enviou a requisição e recebeu com sucesso o response. Ok. Aí agora vocês estão vendo que printou esse monte de coisa, inclusive o data. Então, aqui vocês vão começar a entender tudo que retorna de uma requisição de API. Bom, nós temos o retorno da data, que é o response, né, que a gente recebe, que tem toda a informação que a gente já esperava. A gente tem o status, que é por isso que tem no teste por isso que tem nesse teste aqui, é no de cima, que tá um response.status, porque ele vai pegar tudo isso daqui e vai dar um ponto status e ele vai conseguir capturar esse dado. E a gente tem o status message, ok. Esse status message é o quê? É o que significa o status, só que de forma escrita, né? Ele quer dizer que, ok, retornou tudo com sucesso. E nós temos o header. Aqui no header a gente tem muita informação, tá? Tem informação de conexão, de o tipo de conexão que tu está fazendo e vários outros dados. Mas que isso não é importante para validações no teste, tá? Então agora vocês conseguem entender por que é importante de dar um response.data e não somente o response. Porque se vocês forem fazer um parseamento somente do response, vocês vão parsear tudo isso daqui, vão parsear o data, vão parsear o header e vai retornar exatamente isso daqui. Ok, entendi. Agora eu quero entender
eu vou dar um console.log e vou passar um response.data, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês como que retorna o response aqui e como vai retornar depois de parseado, tá? Então, vamos comentar isso daqui para não ficar cheio de console log e vamos dar um send. Vocês viram que quando a gente imprime o console.log, o response.data, ele realmente veio conforme diz a documentação, veio em formato de string. Então, por isso que é importante parsear. Aí, agora vamos botar um console.log. Vamos limpar aqui o console para ficar mais visível assim. Vamos descomentar a função do parse, porque senão ela não vai ser executada. E eu vou pedir para imprimir o body. Ou seja, eu vou ter, vai ser printado o response.data em formato de string e vai ser printado depois ele parseado, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, eu dou um run test. Ele executou várias. Dei um run test, né? Eu rodei todos, né? Na força do hábito. Vamos rodar somente o teste que a gente está fazendo essas validações. Vou rodar. E aí o que ele fez? Ele retornou o primeiro console.log em formato de string, que é algo que a gente, né, já estava esperando que fosse retornado. E aqui embaixo ele está retornando de forma parseada, ou seja, no formato JSON. Então aqui vocês podem ver que a gente até consegue navegar dentro dos dados, né? Então é exatamente isso que a gente fez aqui no Expected. A gente deu um body, que é o que eu dali, ponto a data, que é o que está aqui, porque quando tu expande a data, aparece user. Então, se eu der um ponto user, que foi o que a gente fez aqui, ele vai abrir e vai exibir todos esses dados. Por isso que tem o ponto name. Quando tu dá um ponto name, tu consegue validar esse atributo aqui. Então, essa é uma funcionalidade que o Insomnia tem para ajudar a gente a debugar o código e entender o que está acontecendo ali. Então, aqui a gente já conseguiu ver através de 3 console.log o que a requisição está fazendo a cada etapa do teste. Então, a aula de hoje é essa, ela é bem curtinha, porque eu só queria trazer para vocês mesmo essa funcionalidade que vocês podem usar nos testes de vocês, para entender o que está acontecendo nessa fase de aprendizado que vocês estão tendo, né? Que vocês estão começando a entender, tipo, tá, estou fazendo isso, o que isso significa? Estou chamando tal coisa, o que aquilo de lá está fazendo, né? Para não ser só tipo, ah, tá, eu dou um JSON.parse e passo o objeto, deu. É isso que faz. Não, com essa funcionalidade do Insomnia, de tu fazer esse debug do código, tu consegue entender. Ah, a minha variável era assim, depois que eu fiz tal função, ela se tornou assim. Tá fazendo sentido. Então, vocês vão conseguir entender muito mais o teste de vocês, o que a estrutura do teste de vocês está fazendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau!